do Senhor, amém? Glória a Deus. É uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos nesta noite para poder compartilhar um testemunho, porque eu não prego, eu conto testemunho, amém? É uma alegria poder conhecer mais uma parte do povo do Senhor que vai morar no céu. E ao meu antigo companheiro, Diácono Milton, pelo convite, Deus te abençoe, meu querido pastor desta igreja, pela confiabilidade. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, sejam referendados, companheiros que estão à minha retaguarda. Eu também quero agradecer. Meus irmãos, 2 Crônicas, capítulo de número 30, versículos de número 10. O título desta semana missionária, se não me foge a memória, é Avivamento. E eu gostaria de ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a esta amada igreja. Prometo não ser demorado. Todos encontraram Cristo, amém? Diz assim: de maneira que os correios passaram de cidade em cidade, através da região de Efraim e de Manassés, até a região de Zebulon, mas riram-se e escarneceram deles. Amém? Podemos tomar os vossos assentos. Meus irmãos, livro de 2 Crônicas, ele revela algumas verdades para nós quando se diz respeito aos reis do reino do sul e reis do reino do norte. Quando nós olhamos para este texto que nós lemos, vemos um rapaz, um jovem rei que assume o trono. Seu nome é Ezequias. Ezequias vai assumir o trono com apenas 25 anos de idade. Ezequias, no capítulo de número 29, versículo de número 1, diz que ele começou a reinar, e ele reinou 29 anos. Quantos anos ele reinou? 29 anos Ezequias reinou. Reinando Ezequias em seu primeiro ano, a Bíblia diz que ele vai abrir as portas do templo. Ele vai abrir as portas do templo. Ezequias vai tomar posse de um reinado que estava em decadência espiritual. Ezequias vai assumir o trono com uma falência do trabalho sacerdotal. Não havia mais sacerdotes, não havia mais levitas, não havia mais sacrifício. Havia um caos enorme dentro de Israel. Logo, eu entendo que Deus, ele tem em seu bojo, ou em sua aljava, todos quanto ele irá usar para um tempo. Deus vai usar Ezequias dentro deste contexto de escassez espiritual, aonde ninguém
mais está preocupado com o culto. O culto já não mais faz parte do povo de Deus, povo que aprendeu a sacrificar, povo que aprendeu a adorar. Lembra quando Moisés foi a Faraó, diz: deixa-me ir o meu povo para adorar no deserto. Crente, mesmo no deserto, ele adora. E se é o deserto que Deus te levou para adorar, fica tranquilo, porque todo deserto tem um fim, mas o deserto também faz parte daqueles a quem o Senhor chamou. Pastor, Deus me chamou para adorar no deserto. Não importa se é no deserto, se é no jardim, importa que o nome dele seja glorificado. Perceba que neste ambiente, ou neste contexto de escassez, o jovem rei Ezequias vai tomar algumas decisões. Ele vai encontrar o templo fechado, ele vai encontrar o altar abandonado, e ele vai encontrar um povo distante. Existem três grandes dificuldades que Ezequias vai encontrar: templo fechado, altar abandonado e um povo distante. Templo abandonado, onde as pessoas já não estavam mais preocupadas com a casa do Senhor. Lembra de Ageu, quando começa a profetizar? Em seu período ele diz: vocês estão mais preocupados com suas casas, com suas vidas, e o templo, a casa de Deus, está abandonada. Neste período aqui, já não há mais glória, já não há mais kadosh, já não há mais galgal, já não há mais Shekinah, mas como profetizou Ageu, a glória deste último templo será maior do que a da primeira. Mas não tem ouro, não importa, a glória é que importa. Não tem mais pilar de bronze, não importa, é a glória que importa. Já não tem mais arca, o que importa é a presença do Senhor. Perceba, ele vai encontrar essas três grandes dificuldades. O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma reforma, mas também não é só uma reforma que Ezequias vai buscar. Ele vai fazer um convite. Quando Ezequias envia cartas, ele está enviando convites. Diga comigo, convites. Quando Ezequias está enviando cartas, ele está enviando convites. Ezequias está convidando o povo no seu primeiro ano para voltarem à Páscoa, voltarem para o sacrifício. Ele está convidando o povo, aleluia, para o altar espiritual. Não é um convite político, não é uma barganha política, não. É um convite ao culto, é um convite à glória de Deus novamente. Este é o convite. A Bíblia diz que cartas foram enviadas, cartas que foram enviadas chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para celebrar a Páscoa, convidando o povo para o sacrifício, convidando o povo ao cordeiro, convidando o povo ao sacrifício, convidando o povo ao cordeiro. Eu vou repetir até você na glória: convidando o povo ao sacrifício, convidando o povo ao cordeiro, porque se não tem cordeiro, não tem sacrifício, mas se tem sacrifício, tem glória, tem kadosh, tem presença, tem Jesus no meio. Aleluia!
rápido. Os correios eram de cavalos, eram de montarias, e os arautos iam levar as mensagens, as cartas para os reinos próximos, e o reino mais próximo era o reino do norte. Peraí, o reino do norte havia rompido, aleluia, com o reino do sul, não havia comunicação, mas o rei Ezequias, aleluia, mesmo não tendo comunhão com o reino do norte, mesmo não tendo mais parceria, não tendo mais comunhão, ele envia carta, porque o problema com Ezequias não é o problema do reino do norte, o problema de Ezequias é que a glória de Deus se retirou, e ele deseja que a glória retorne. Olha para cá, glória na igreja só se manifesta quando o povo está unido. Se não há glória na igreja, é porque o povo está desunido. Lembra que Deus disse para Ezequiel, no capítulo de número 37, o versículo de número 16, ele manda Ezequiel juntar duas madeiras. Quantas madeiras? Laços e suavidade se chamam. Em Zacarias esta mensagem vai aparecer. E o que ela significa, pastor? Significa que os laços que estavam rompidos naquele grande exército estavam sendo ligados novamente. Por quê? Porque Deus só iria promover um grande avivamento quando o povo se unisse. Deus irá sacudir pelo ímpio quando nós nos unirmos para pegar a comunhão da igreja. Ele envia cartas para o reino do norte, um reino que havia já rompido com Jerusalém. E o texto diz que muitos zombaram, muitos riram quando as cartas chegaram. A carta chegou e eles riram, zombaram, escarneceram. E rir na Bíblia sempre nós vamos encontrar, lembra de Sarai, quando os mensageiros de Deus chegaram e disseram: olha, Abraão, a tua mulher vai conceber. Sarai está do outro lado da tenda e ela ri. Oh, aleluia. Diga para alguém do teu lado assim: Deus gosta quando alguém duvida dele. Eita Jesus, eita como é bom crente duvidoso, crente Tomé, só acredita se vê. Sarai era desse jeito, ela só acreditava se Deus fizesse, então Deus fez, como Sara esperava e como Sara confiava. Eu quero te dizer nesta noite de quinta-feira, continue acreditando, porque Deus é fiel para cumprir toda a promessa que Ele fez sobre a tua casa, sobre a tua vida. Alguém está rindo dizendo: não vai acontecer, não vai acontecer. Alguém está zombando dizendo: não vai dar em nada. Mas o céu grita para alguém aqui nesta noite te dizendo: vai acontecer. Aleluia. A Bíblia diz que eles zombaram e eles não estavam rindo dos mensageiros, eles estavam rindo da mensagem. Eles estavam rindo não do mensageiro, mas sim da promessa. Quando eles riem
promessa, quando eles riem da mensagem, aleluia, eles não estavam rindo dos mensageiros, mas eles estavam desprezando um sacrifício. Quando eles desprezam o sacrifício, eles não estão querendo voltar. Isso revela algo profundo, que quando nós duvidamos daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, quando nós deixamos que a dúvida entre, escute isso aqui, ore como o pai de Marcos, capítulo de número 9: Senhor, ajuda-me com a minha incredulidade. Aleluia. Estamos vivendo um tempo de frieza espiritual, onde as pessoas estão vivendo um tempo de apostasia, deixando a fé, não acreditam mais no movimento pentecostal, não acreditam mais na veracidade que a palavra de Deus tem. Mas eu quero liberar sobre a tua vida: crê no Senhor e estará seguro, crê nos teus profetas e prosperarei, diz o Senhor. Mas deixa eu te dizer algo: em toda a história, o avivamento nunca começou com muitas pessoas. O mover de Deus, ele não precisa de uma multidão. O mover de Deus não precisa de muita gente. O mover de Deus, ele precisa de pessoas que estão apaixonadas por Ele profundamente. O Senhor ama aqueles que o amam e o buscam. Deus, quando inicia o propósito através de Ezequias, eu quero te dizer que Deus começa primeiro com uma oferta. Sacrifícios começa com uma oferta. Nunca por imposição. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então é o Espírito de Deus que move as crianças, é o Espírito de Deus que move os adolescentes, é o Espírito de Deus que move os jovens, é o Espírito de Deus que move os anciões. Porque nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se é noite de missões e de avivamento, eu quero te dar 30 segundos para você pedir: Espírito de Deus, desce no nosso meio, muda o que tiver que ser mudado, transforma o que precisa, vai. Eu quero te dar 30 segundos. Vai lá, eu quero te dar 30 segundos. Abre a tua boca, porque as portas já estão abertas. Já tem pregador no altar, já tem sacrifício sendo imolado, já tem culto acontecendo, vai. Avivamento começa com um convite. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer ser cheio? Vem
quer ser cheio, olha o convite. Quer receber poder? Jesus está te chamando. Quer receber graça? Aleluia, a porta está aberta. Quer receber autoridade e unção? Aleluia, a porta está aberta. Oh, glória a Jesus. Só que o problema, meus irmãos, o problema maior é nós acharmos que o convite se coloca como uma imposição. Na verdade, este avivamento é simplesmente uma decisão. Avivamento é decisão. Não adianta eu ficar o ano inteiro pregando sobre ser cheio se ninguém ora. Não adianta eu ficar o ano inteiro pregando sobre missões se ninguém entrega o panfleto. Avivamento começa quando nós entendemos, aleluia, que um simples ato de entregar o panfleto, de vir ao culto de oração, de não desprezar o culto de ensino, é nós estarmos sendo avivados. Por quê, pastor? Pela palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra que foge, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que aviva. Como nós lemos em Romanos capítulo de número 10. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória ao Senhor. Eles não estavam desprezando, aleluia, o mensageiro, eles estavam desprezando a mensagem. Eles não estavam desprezando quem está trazendo a mensagem, mas, aleluia, a mensagem que nos leva ao arrependimento. A mudança só virá quando nós verdadeiramente nos arrepender. Avivamento sem arrependimento é fábula. Avivamento só acontece quando verdadeiramente a palavra de Deus é encontrada em nossos corações. Como disse o salmista: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra, nós estamos dizendo verdadeiramente: eu estou em avivamento. Quando eu selo a palavra no meu coração, eu estou dizendo: Senhor, a tua palavra é como disse Jeremias, é fogo que arde em meus ossos, e é por isso que eu não paro, e é por isso que eu avanço, e é por isso que eu vou adiante. Por quê? Porque a tua palavra é como fogo em meus ossos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas sabe o que me chama mais a atenção? É que o texto não termina com zombaria, não termina com alguém rindo. E como é que termina, pastor? Oh, aleluia, versículo de número 11. No entanto, algum dos filhos de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Por isso Deus disse na introdução da mensagem: avivamento não precisa de muitos, mas de alguns. Avivamento em toda a história não precisou de muitos homens. John Wesley
você